A seguir, lerei a transcrição de um grande arquivo de áudio que encontrei em um aplicativo de gravador de voz em um telefone celular usado. Comprei esse celular em uma loja de penhores há 3 meses e depois de ouvir várias vezes o áudio, ainda não sei o que fazer com ele. A gravação é toda feita com a voz da mesma mulher, mas seu tom e estilo de linguagem parecem mudar dependendo do que ela está falando. Não tenho certeza se ela estava sob efeito de drogas ou algo assim. Se você souber do que ela está falando ou quem pode ser essa mulher, por favor, me avise aqui nos comentários. Eu flutuei ao longo de um rio largo e negro, o ar ao meu redor tão parado e quieto que apenas o som da minha respiração em pânico parecia quebrar o silêncio um pouco. O barco em que eu estava não era um barco, era um pedaço de madeira plana que quase me fazia cair na água escura. Nas margens distantes, vi árvores e pedaços de terra. Eu queria parar minha jornada de alguma forma, sair daquela merda flutuante e me afastar das correntes que me puxavam para longe. Mas havia sombras entre as árvores, coisas se formando naquelas colinas distantes que fizeram meus pelos se arrepiarem e meus olhos lacrimejarem. Eu tinha ciência que estava em uma espécie de inferno, mas ainda temia que houvesse infernos piores à frente. E então, eu acordei. Piscando, olhei ao redor do quarto do hospital. Conhecia esse lugar. Eu estava na UTI de um hospital chamado Groveland Medical Center. Eles provavelmente pensaram que eu estava em coma. Tive que pensar rápido. Endireitei minha cabeça. Ela ainda não estava aqui. Mas eu só tinha alguns minutos. E se não terminasse antes dela voltar, talvez nunca mais tivesse outra chance. Meu nome é Marisol. Tenho 29 anos. Quando eu tinha 18, me mudei para Oregon para fazer faculdade. Meus pais decidiram adotar outra criança. Essa criança se chama Ariel. Ela tinha 7 anos quando meus pais se tornaram oficialmente pais dela também. E aos seus 13 anos, foi quando ela assassinou meu pai. Eu sei que tudo isso parece loucura. Se qualquer um for ver no histórico médico dele, provavelmente descobrirá que meu pai morreu há 5 anos de insuficiência cardíaca durante o sono. Afinal, foi o que os médicos disseram na época, e na época eu acreditei nisso. Sabia que Ariel era estranha. Ela sempre foi educada, mas desde pequena tinha esse jeito quieto. Às vezes, eu flagrava o jeito que ela olhava para os meus pais ou para mim, quando ela não sabia que eu estava olhando. E isso me lembrou de um velho gato que tínhamos. A maneira como ele olhava sua presa antes de pular em um rato ou pássaro. Era um olhar maldoso e faminto, e sempre me fazia arrepiar. Ainda assim, naquela época, tudo o que eu sabia era que meu pai estava morto. Foi difícil para minha mãe. Ela se tornou mais religiosa, o que eu era a favor, mas então comecei a perceber que sua fé estava indo para um rumo estranho. Com o tempo, ela se tornou mais reservada à medida que se isolava de mim e de seus velhos amigos. Era apenas ela e Ariel. No início, iam juntas para a igreja e grupos de estudo. Depois iam acampar, e quando Ariel tinha 15 anos, minha mãe a tirou do colégio para passarem ainda mais tempo juntas. O que descobri um pouco antes disso acontecer comigo, é que elas não iam a essas reuniões e encontros apenas para assistir ou ouvir as coisas. Mamãe estava levando Ariel para realizar um serviço, porque Ariel possuía um dom muito especial. Ela conseguia levar as pessoas para dentro de seus sonhos. As tais reuniões, pelo pouco que sei, eram mais parecidas com algum tipo de culto, que chamavam de Garota dos Sonhos. E supostamente, quando ela tocasse em alguém
e se concentrasse por alguns minutos, a pessoa cairia em um sono profundo. Mas não era um sono normal. A pessoa era levada para um sonho mais vívido e real. Nem parecia estar sonhando, de acordo com mamãe. Parecia viver outra vida. Uma vida que Ariel dava. As pessoas pagavam um bom dinheiro pela experiência. Supostamente, isso as ajudava a superar a culpa ou a se sentirem melhor consigo mesmas. Talvez tenha ajudado algumas pessoas. A última vez que vi mamãe, ela estava sentada no sofá da sala. Ariel tinha saído para conseguir uma casa só para elas e eu ouvi minha mãe dizer que ela só precisava sentar e descansar um minuto. Depois disso, elas sumiram. Eu finalmente as localizei depois de quase 3 semanas de busca. Elas haviam sumido no mês anterior. Eu tinha passado as últimas semanas chorando, com uma confusão de sentimentos entre medo e raiva. Sabia que algo estava errado e comecei a suspeitar de que Ariel era parte do problema, mas não sabia o que realmente estava acontecendo. Mamãe tinha enlouquecido? Eu nunca tive uma conexão forte com Ariel, mas ainda me sentia responsável por seu bem-estar e certamente não queria que nenhuma delas se machucasse ou arruinasse suas vidas. Eu tinha parado e pensado no que iria dizer para as duas, sobre como elas precisavam se recompor e voltar para casa. Mas quando encontrei a mamãe, sentada no banco de um ponto de ônibus depois de finalmente conseguir rastrear o sinal de seu celular, tudo o que eu tinha em mente para dizer a ela sumiu. Eu não a via há pouco tempo, mas mesmo assim parecia que ela tinha envelhecido uns 20 anos. Pior do que isso, ela parecia doente e frágil de uma maneira que nunca tinha visto. Do seu lado em pé estava Ariel. Quase corri para elas imediatamente quando vi, mas alguma parte dentro de mim se lembrou daquele olhar maldoso e faminto. Ariel saiu de perto depois de um tempo e deixou mamãe sozinha. Minha mãe olhou para mim quando cheguei perto e por meio segundo ela pareceu surpresa e feliz. Mas então seu olhar se foi, substituído por medo. Ela me disse que eu precisava sair dali, fugir e deixá-las sozinhas. Eu disse que ela estava louca, que ela não iria a lugar nenhum, exceto para casa comigo. Ela me contou sobre como Ariel tinha um dom, que elas estavam ajudando as pessoas e eu precisava deixá-las em paz. Escutei o que ela dizia por 1 minuto e então a interrompi, dizendo que ela estava maluca e precisava de ajuda. Se não fosse fazer isso por ela, então que fizesse por mim e Ariel. Nesse momento, mamãe estendeu a mão e tocou na minha. Sua pele era fina e seca como papel crepom e eu mal podia senti-la. Ela disse que não, que Ariel não era uma simples garotinha. Na verdade, ela sabia há muito tempo que algo não estava certo com Ariel, mas a garota tinha maneiras de obrigar as pessoas a fazerem as coisas, que ela não foi capaz de impedi-la, que quando meu pai tentou, ela fez o que fez com ele. Minha mãe estava tentando contar tudo para mim que ainda não tinha contado, mas no meio de suas palavras, ela gritou, seus olhos olhando para trás de mim. Antes que pudesse reagir, senti uma mão pequena e fria em meu pescoço, e então apareci flutuando na madeira do rio. Fiquei lá, viajando no rio largo e negro, em uma noite sem estrelas. Acordei várias vezes no hospital desde então. Fui internada nesse hospital, não sei onde, em coma. Não sei se o que Ariel pode fazer simplesmente passa com o tempo, ou se ela quer que eu acorde de vez em quando para que eu me lembre do que está acontecendo. De qualquer maneira, eu volto a cada poucos dias. Tento me mover, mas algo está errado com o meu corpo. Não consigo mover minhas pernas, e só recentemente consegui mover meus braços e mãos um pouco. Eu chamaria uma enfermeira, mas o botão de chamada está preso perto da parede. Eu grito, mas ninguém vem. Não sei que tipo de lugar é,
mas sempre recebo apenas uma visita. Essa visita é Ariel. Ela sempre chega sorrindo, com os olhos penetrantes e os lábios úmidos, enquanto atravessa o quarto e me beija na testa. Eu me sinto começando a desaparecer nas profundezas assim que ela passa a mão em minha pele, e no momento em que ela está acariciando minha cabeça, já sinto a brisa do rio dos meus sonhos. Tento lutar com ela, implorar para que me solte, mas não adianta. Ela não tem misericórdia nenhuma por mim. Não sei o que está acontecendo ou como ela pode fazer o que faz. Também não sei se esse celular em que estou gravando faz parte de algum truque dela. Um jogo para me dar falsas esperanças. Eu o encontrei 2 vezes atrás quando acordei, jogado ao lado da minha cama. Ela o deixou lá ou caiu do bolso de alguma enfermeira? Não sei. Não posso perder tempo questionando essas coisas. Escondi o celular debaixo de mim quando Ariel entrou no quarto para me visitar e me jogar no sonho novamente. Quando acordei de novo, tentei ligar para alguém, mas estava sem sinal. Dessa vez, decidi usar o aplicativo de gravação de voz. Se você encontrar isso que estou falando aqui, por favor, acredite em mim. Por favor, tente ajudar a mim e minha mãe, se ela ainda estiver viva. Mas se você vier, por favor, tome cuidado. Evite a jovem que vem me visitar todas as semanas. Não sei o que ela é, mas é muito perigosa. E faça o que fizer, não deixe ela. Fim da gravação. Até a próxima. Obrigado.